Vamos mergulhar hoje numa das obras mais influentes e, olha, mais profundamente pessoais de todos os tempos, As Confissões de Agostinho. A gente vai acompanhar aqui a jornada de um homem genial, mas que vivia atormentado por um desejo, uma inquietação, sabe? A busca dele pela verdade e por um lugar para sua alma finalmente descansar. E para começar, a gente já vai direto na frase mais famosa de Agostinho, que basicamente resume a busca de uma vida inteira. Essa citação é a chave para entender o que movia esse homem. Era uma inquietação profunda, uma sensação constante de que faltava alguma coisa essencial. E essa busca por descanso que o leva por uns caminhos bem tortuosos. A história das confissões, no fundo, é isso, a crônica de um coração que não para, que não sossega. É a história de um jovem procurando um lugar para ancorar a mente, os desejos. Cada passo que a gente vai ver aqui é uma tentativa de calar essa voz inquieta dentro dele. E a primeira parada dele nessa jornada é bem interessante. É uma análise brutalmente honesta sobre a natureza do pecado. E o mais curioso é que Agostinho não começa com grandes crimes, não. Ele começa com uma história de infância, algo que parece até bobo, mas que revela uma verdade bem perturbadora sobre o que nos motiva: o roubo de umas peras. E aqui tá a pergunta que fica martelando na cabeça dele. Por quê? Não foi por fome. Ele nem queria as frutas, para falar a verdade. O ato em si era um grande mistério que ele precisava resolver. Por que alguém faz uma coisa errada só por fazer? A resposta para isso é o que torna essa pequena história tão poderosa. A autoanálise que ele faz é simplesmente fascinante. Ele chega à conclusão de que roubou só pelo prazer de quebrar a regra. Era o fato de ser proibido que tornava tudo tão atraente, sabe? Tinha uma emoção ali na cumplicidade com os amigos, um prazer meio perverso em gostar da própria maldade. E essa é a conclusão chocante dele. Ele percebe que o que ele amava não eram as peras nem a adrenalina do roubo. O que ele amava era o ato de se destruir, de se arruinar. Ele amava a própria queda. Fica bem claro que esse caminho do pecado para ele não levava a lugar nenhum. Era só um abismo, um vazio. E aí, frustrado com esse vazio do pecado, para onde Agostinho vira sua mente tão inquieta? Bom, para a filosofia. Ele passou a acreditar que a busca intelectual, a busca pela sabedoria, poderia finalmente dar as respostas e a paz que ele tanto queria. Esse momento de virada teve data e hora, praticamente. Foi lendo uma obra de um filósofo romano, Cícero, um livro chamado Hortêncio. Aquilo despertou nele um desejo ardente, uma paixão que tomou conta de tudo, pela sabedoria imortal. Não era mais sobre prazeres de momento, agora a busca era pela verdade que dura para sempre. Então, o ponto central aqui é essa transformação radical. Antes, a vida dele era dedicada a prazeres que passam rápido, como as peças de teatro que ele adorava. Mas depois de ler Cícero, tudo isso pareceu fútil, vazio. A única coisa que importava agora era a filosofia, era a busca pela verdade. Essa paixão toda pela sabedoria levou Agostinho direto para um sistema de crenças que era super popular e bem complexo na época, o maniqueísmo. E por quase 10 anos, ele realmente acreditou que ali, sim, tinha encontrado as respostas definitivas para todas as suas grandes angústias. Mas afinal, o que era esse tal de maniqueísmo? Bom, era uma religião dualista. Para os maniqueus, o universo era um gigantesco campo de batalha entre duas forças opostas e eternas: um princípio do bem, a luz, e um princípio do mal, as trevas. Ou seja, o mal não era só a ausência do bem, era uma substância, uma força real e atuante no mundo. E aí a gente começa a entender por que isso foi tão magnético para ele, né? O maniqueísmo oferecia uma explicação que parecia muito clara, muito racional para o problema do mal. E o melhor de tudo, se as trevas eram uma força externa agindo sobre as pessoas, então a culpa não era totalmente delas por seus próprios pecados. Parecia a resposta perfeita. Só que, com o tempo, essa certeza começou a rachar. As explicações dos maniqueus batiam de frente com a astronomia e filosofia que o próprio Agostinho estudava. E isso, para ele, era um problemão. A verdade tinha que ser uma só. Se a ciência daquela religião estava errada, como confiar no que ela dizia sobre a alma? A última esperança dele foi um encontro com um bispo maniqueísta mais famoso da época, um homem chamado Fausto. Pensa bem, foram 9 anos imerso nessa fé. Começou com um fascínio total, mas as dúvidas intelectuais só foram crescendo. E toda a esperança de resolver essas contradições foi colocada nesse cara, o Fausto, que tinha a fama de ser o mais sábio de todos. O encontro foi
uma decepção esmagadora. Fausto era um orador brilhante, charmoso, tinha uma retórica que encantava. Mas na hora do vamos ver, quando Agostinho veio com as perguntas difíceis sobre ciência e filosofia, Fausto não tinha resposta. A eloquência dele, na verdade, só escondia um profundo vazio de conteúdo. Nas palavras do próprio Agostinho, a gente vê a grande lição que ele aprendeu ali. Ele aprendeu a separar a embalagem do conteúdo, a apresentação da substância. Não importava quão bonito fosse o prato, o que realmente importava era o alimento, a verdade que tinha dentro. E no caso de Fausto, o prato estava completamente vazio. E assim a gente vê o ciclo se fechando. O caminho do prazer o levou a amar a própria ruína. A busca pela sabedoria o levou a uma religião que no fim era uma fraude intelectual. Cada estrada que ele pegou para tentar acalmar seu coração inquieto só o deixou mais perdido, mais à deriva do que antes. E isso nos deixa com a pergunta final, que é a grande questão dele naquele momento. Se a beleza do pecado é uma armadilha, e se até a retórica mais sofisticada pode ser oca por dentro, o que sobra? Onde é que uma mente, um coração, tão famintos por sentido, podem finalmente encontrar um lugar para descansar? A jornada de Agostinho, como se pode ver, estava muito, muito longe de terminar.